Bem, vamos dar início aí à nossa aula de classificações das dispersões e soluções. Okay, para isso a gente vai pegar aqui, abrir o slide para a gente poder começar. Então, pessoal, sobre classificações de soluções, né, para a gente ver as soluções em si, a gente tem que conhecer as classificações das dispersões. Como é que vai ficar aqui? Ó? Passar aqui para o próximo. Só um minuto. Pronto. Então, assim, o conceito de dispersão, que é uma dispersão, chama-se de dispersão ao conjunto de duas substâncias A e B, estando a substância A na forma de pequenas partículas, espalhadas em um disperso no interior de uma substância B. Chamamos a substância A de disperso e chamamos a substância B de dispersante, dispergente ou meio de dispersão. Então seria mais ou menos o seguinte, ó, tenho aqui o iodeto de potássio, que é um sal, forma sólida, água, né? Juntando os dois eu vou ter a minha solução. Então aqui eu posso dizer que o meu iodeto de potássio, que é o nosso sal, ele seria o nosso soluto, né? Ele é a substância A em pequenas partículas, e a água seria o nosso solvente, que também pode ser chamado de dispersante, dispergente ou meio de dispersão. E juntando os dois, soluto com solvente, a gente tem o que a gente chama de solução. Então toda solução ela é feita da mistura de um soluto com um solvente. Lembrando que o soluto ele vai ter que estar em pequenas partículas, né, que é chamado de dispersas, vai estar disperso dentro do interior do líquido. E, né, no caso, o nosso solvente, a gente pode chamar de dispersante, dispergente ou meio de dispersão. Classificações das dispersões. Ó, é feito de acordo com o tamanho das partículas do disperso, que pode ser medida em nanômetros. Um nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Ou em angstrom. Um angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. O nanômetro é uma substância, né? Aliás, desculpa. É um múltiplo, né, do metro, ou seja, ele contempla dentro do Sistema Internacional de Medidas, que é o SI. Já o angstrom é uma unidade fora do SI, certo? Mas que também é aceito, né? Também pode ser usado assim. A única observação aqui é que 10 angstrom equivale a 1 nanômetro. Então, 1 nanômetro, certo? O que é que eu tenho que lembrar aqui? Que 1 angstrom equivale a 10 nanômetros e 1 angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. E 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 metros. Ok? Soluções verdadeiras ou simplesmente soluções. Como é que a gente vai classificar uma solução verdadeira? Para ser uma solução verdadeira, né, as partículas do disperso têm que ser menor do que 1 nanômetro. Numa solução verdadeira, as partículas do disperso também tem que ter, elas não se sedimentam, elas não se separam por filtro nenhum e também não são visíveis de maneira nenhuma. Então, toda solução verdadeira, ela tem que ter, né, em torno de 1 nanômetro, tem que ser menores que 1 nanômetro. Elas também, né, não podem se sedimentar, ou seja, eu tenho aqui um recipiente contendo um líquido, né, e aqui eu tenho pequenas partículas soltas aqui dentro. Com o passar do tempo, essas partículas elas não podem se sedimentar, ou seja, elas não podem afundar. Ok? Que é o caso aqui seria da água e do açúcar. Não faz sedimentação. Também elas não se separam por filtro, ou seja, também mesmo que filtre essa substância, essa mistura, ela também não iria se separar, continuaria sendo água e açúcar. E também, né, o açúcar não é visível de maneira nenhuma, né? Tanto faz ser a olho nu quanto no microscópio não é possível de se ver. Então isso aqui caracteriza uma solução que é chamada de solução verdadeira. Solução verdadeira.
Dispersões coloidais ou coloides. As partículas do disperso medem entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. Certo? Tem que ser de 1 e 100 nanômetros. 1 a 100 nanômetros. Ok? Num coloide, as partículas do disperso só se sedimentam com o uso de uma ultracentrífuga, ou seja, nesse caso já há sedimentação, só que tem que ser usando uma ultracentrífuga. Se separam usando um ultrafiltro, também é possível separação, e só são visíveis com o uso de um ultramicroscópio. Ok? Então os coloides, eles já se separam, mas tem que se usar um ultrafiltro, certo? Pode ser visto com o ultramicroscópio e sofre sedimentação usando uma ultracentrífuga. Dispersões grosseiras. As partículas do disperso são maiores que 100 nanômetros. Certo? Então, se for maior que 100 nanômetros, a gente chama de dispersão grosseira. Numa dispersão grosseira, as partículas do disperso se sedimentam por ação da gravidade ou através de uma centrífuga comum. Então, nesse caso aqui, né, seria água e terra. Com o passar do tempo, a terra ele vai se sedimentar no fundo do recipiente. Então, seria uma dispersão grosseira. Se separa por filtro comum, certo? E são visíveis a olho nu. Aí temos aqui uma observação. Uma dispersão grosseira pode ser uma suspensão, ou seja, sólido em líquido, ou uma emulsão, que é líquido em líquido. Ok? Então, nesse caso, a suspensão grosseira pode ser definida de duas maneiras. A gente pode chamar ela, né, de emulsão. Opa, não foi selecionado. Deixa eu selecionar aqui de novo. Pode chamar ela de emulsão. É que não está ficando. Marcador de texto. Realmente não quer ficar. Então vamos deixar assim mesmo. Ok? Pode ser chamada de emulsão. E também pode ser chamada de suspensão. Suspensão é quando é sólido em líquido. E emulsão quando é líquido em líquido. Ok? Passar aqui para a próxima. Soluções verdadeiras ou soluções. Podemos dizer que uma solução verdadeira é qualquer mistura homogênea. Então, para ser uma solução verdadeira, tem que ser uma mistura homogênea. Nesse caso aqui, passaremos a chamar soluções verdadeiras simplesmente de solução. Então, solução verdadeira a gente pode chamar simplesmente solução. O disperso, né, que é o soluto, e o dispergente vai ser o solvente. Então, o disperso é soluto e o dispergente é o solvente, como a gente vai chamar. Então, classificações das soluções. Quanto ao estado físico, uma solução ela vai ter o mesmo estado físico que o seu solvente. Tem o mesmo estado físico que o seu solvente. Como assim? Certo? No caso, uma solução para ser sólida. Como é que eu tenho uma solução sólida? Nesse caso, eu tenho que ter, né, o solvente sólido e o soluto ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, o que caracteriza, né, o estado físico de uma solução vai ser o solvente. Se o solvente ele for sólido, a solução vai ser sólida, mas o soluto ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Uns casos aqui, uma solução de sólido-sólido, né? Temos aqui liga de cobre e níquel. Então, as duas substâncias aqui, né, são sólidas. E aqui se mistura, nesse caso eu tenho uma solução sólida. Temos aqui uma solução sólida também de um líquido e de um sólido. Liga de mercúrio e prata, certo? Liga de mercúrio e prata. Nesse caso aqui eu tenho o mercúrio, que é líquido, e a prata, que é sólido. Como a prata está em maior quantidade, ele vai ser o meu solvente. Próximo aqui
certo? Seria uma solução de gás com sólido, uma solução de hidrogênio em platina ou paládio. Nesse caso, o hidrogênio seria o meu soluto e a platina ou paládio seria o meu solvente, que vão estar em maior quantidade. Então, eu vou ter aí uma mistura, né? No caso, uma solução sólida. Solução líquida. Tem solvente líquido obrigatoriamente. Ó. Quem caracteriza a solução, o estado físico, vai ser o solvente. Se o solvente é líquido, a solução vai ser líquida. Agora, o soluto, ele pode ser sólido, ele pode ser líquido e ele pode ser gasoso. Ok? Então, nesse caso aqui, os exemplos. Ó, sólido em líquido. Temos água com sal. Sal e água. Ok? Soluto e solvente. Líquido com líquido, ácido sulfúrico em água. Gás com líquido, oxigênio e água. Okay? Então, são exemplos aqui de soluções líquidas. E por último, uma solução gasosa tem que ter o solvente gasoso. Na prática, o soluto é outro gás, certo? O soluto é outro gás. Então, nesse caso aqui, praticamente só funciona se os dois forem gasosos. Ok? Próximo. Ó, classificação das soluções quanto à proporção soluto e solvente. Uma maneira para classificar é fazer o quê? Ó, divide a solução em saturada, insaturada e supersaturada. Solução saturada é aquela que contém, a uma dada temperatura, o máximo de soluto possível de ser dissolvido por agitação naquela quantidade de solvente. Então, ó, seria o seguinte, a quantidade máxima de soluto que o solvente consegue dissolver a uma dada temperatura, solução saturada. Solução insaturada é a quantidade, é aquela que contém uma dada temperatura menos do que o máximo de soluto possível de ser dissolvido naquela quantidade de solvente. Ou seja, eu tenho um solvente a uma dada temperatura e o soluto que eu vou colocar ali é pouco, ou seja, ele vai estar totalmente dissolvido. Solução supersaturada é aquela que contém, graças à variação da temperatura, uma quantidade de soluto maior que a encontrada na solução saturada à mesma temperatura. Nesse caso aqui, solução supersaturada, né, seria uma solução, recipiente aqui com líquido, onde foi colocado uma quantidade de soluto, né, que a quantidade, vamos dizer aqui, quantidade máxima. Foi aquecido esse recipiente. O que é que vai acontecer? Essas partículas, né, ó, elas vão se separar cada vez mais. Certo? Então, aqui a gente vai chamar de solução supersaturada. Outra classificação divide a solução em diluídas e concentrada. Uma solução para ser diluída contém pouco soluto. Na prática, menos que 0,1 mol de soluto por litro. Então, se tiver 0,1 mol de soluto por litro, a gente vai chamar de solução diluída. E concentrada, né, vai ter aí muito soluto. Ok? Classificação das soluções quanto à natureza das partículas do soluto. Solução molecular, né? Solução molecular, posso dizer que todas as partículas do soluto são moleculares. Essa solução não conduz corrente elétrica e são chamadas de não eletrolíticas. Não eletrolíticas. Solução iônica. Solução iônica, a gente vai dizer, ó, pelo menos uma parte das partículas do soluto são íons. Essa solução conduz corrente elétrica, são chamadas de eletrolíticas. O soluto é chamado de eletrólito, e o soluto é iônico, qualquer solução dele é iônica. Se o soluto
é covalente, normalmente qualquer solução dele é molecular. A principal exceção são as soluções aquosas dos ácidos. São iônicas, apesar de que os ácidos serem solutos covalentes. Então, assim, ó, um ácido, né, ele é feito por ligação covalente, como é o caso aqui do HCl, que é o ácido clorídrico. Quando ele fica na presença de água, ele produz H+ e Cl-. Ou seja, apesar dele ser uma substância covalente, uma substância molecular, quando eles estão junto com água, né, ele produz uma solução iônica, porque ele produz o íon H+ e Cl-, ele produz íons, certo? Então vamos aqui, certo, para dar umas questões, rapidinho. Então a primeira questão diz assim, ó, são dados as soluções. Primeira, argônio dissolvido em nitrogênio. Argônio, nitrogênio, duas substâncias que são gases, certo? Então, nesse caso aqui, que é gás, em gás, a minha solução vai ser gasosa. Gasosa. Dióxido de carbono é um gás. Está em acetona, que é líquido. Líquido. Então, ó, o meu soluto é um gás e o meu solvente é líquido. Quem caracteriza a solução é sempre o solvente. Então, nesse caso, minha solução também vai ser líquida. Etanol, líquido, está em acetona, que também é líquida. Então, líquido em líquido, solução líquida. Por último aqui temos o mercúrio, que é líquido, a temperatura ambiente, em ouro. Então, nesse caso, eu tenho o líquido em sólido. Nesse caso, quem manda é o solvente, então a solução vai ser sólida. Então, a resposta aqui é gasosa, líquida e sólida. Resposta correta, gasosa, líquida, só conferindo aqui, gasosa, líquida e sólida. Gasosa, líquida e sólida. Resposta correta, item D de dado. Ok? Item D de dado. Entre as figuras abaixo, a que melhor representa a distribuição das partículas de soluto e de solvente numa solução diluída de cloreto de sódio. Então, ele aqui deu cloreto de sódio, essa bolinha aqui com sinal negativo é o Cl e a com positivo é o Na. E essas bolinhas aqui são a água. Então, ó, nesse caso a gente vai ter o NaCl, que vai estar dissolvido em água, vai produzir aqui o Na+ e Cl-. Ó, sabemos que a água, né, como a gente viu ano passado, o oxigênio, né, ele tem 6 elétrons na última camada e o hidrogênio tem 1 elétron. Eles compartilham elétrons. Essa aqui é a estrutura da água. Nesse caso, ó, a gente viu que a sua geometria molecular é angular. E ela é uma substância que é polar. Então, assim, ó, como ela é uma substância polar, por que ela é polar? Porque o oxigênio ele vai ter carga espacial negativa e os hidrogênios eles têm cargas parciais positiva. Carga parcial positiva. Ou seja, ó,
Quando essa molécula de água, né, encontra, no caso aqui, um Cl-, o que é que vai acontecer? Vai ter uma atração dessas cargas positivas por essas cargas negativas. Ok? Então, ó, vai ficar desse jeito. Então, cada moléculazinha de oxigênio, aliás, de água, ela vai se ligar ou querer ficar próxima do Cl da seguinte maneira. Com essa atraçãozinha aqui, ó. Certo? Ó, cada moléculazinha de água vai ficar atraída da seguinte maneira. Ok? A molécula de água vai ficar assim. Agora, como é que essas moléculas elas vão ser atraídas para o Na? Já no Na positivo, como ele tem carga, né, positiva, quem vai ser atraído para ele são as cargas negativas. Então, ó, a molécula de água aqui vai ficar em torno dela da seguinte maneira. Com essa atraçãozinha aqui. Ok? Oxigênio é que vai ser atraído para cá, ó. Essa estrutura aqui. Então, ó, olhando para os itens, onde é que a gente tem a carga positiva sendo atraído pelo oxigênio e a carga negativa sendo atraída dos hidrogênio. É o que a gente tem aqui no item C. Certo? Item C. Esse processo aqui, certo, é chamado de solvatação. O que é solvatação? Né? Entende-se pelo fenômeno que ocorre quando um composto iônico ou polar se dissolve em uma solução polar, sem formar uma nova substância. As moléculas do soluto são rodeadas pelo solvente, certo? Que esse processo aí é chamado de solvatação, ou seja, foi o que aconteceu. Ó. Teve a reação de uma molécula aqui, que é polar, com outra substância polar, e não formou novos elementos químicos. Então, o nosso solvente, que no caso aqui era a água, ele ficou em torno dos íons, né? Ele solvatou esses íons, certo? Então, a nossa resposta aqui, resposta correta, item C. Terceira questão. A condução de eletricidade através de uma solução aquosa de cloreto de sódio é realizada pelo movimento de... Então, pronto, ó. Por que é uma reação, né, aqui de a solução aquosa de cloreto de sódio... ele diz aí que tem condução de corrente elétrica, por mesmo motivo, ó, porque a gente tem aqui, né, o nosso cloreto de sódio, onde eu vou ter Na+ e Cl-, ou seja, eu tenho esses íons que vão estar em movimento dentro dessa solução. Então, nesse caso aqui, ó, ele pergunta, né, é realizado pelo movimento de... Quem é que está em movimento? Os íons. Quem são os íons? Íons de cloro e íons de sódio. Resposta correta, item B. A condutibilidade elétrica de uma solução aquosa depende. Então, quero saber sobre a condutibilidade de corrente elétrica em uma solução aquosa. Depende de quê? Ó? Do volume da solução? Não depende diretamente do volume da solução, não, certo? Independentemente se tem muito volume ou pouco volume, não vai interferir na condutibilidade elétrica. Da concentração de íons hidratados? Sim, certo? É verdadeiro. Depende diretamente disso aqui. Como a gente viu, ó, quanto mais íons hidratados eu tiver em movimento dentro da solução, certo? Maior será a condutibilidade elétrica. Da natureza do soluto? Também sim. Certo? Ou seja, se eu tiver uma substância que não produz íons ou que não é uma substância iônica, eu não vou ter uma solução que conduz corrente elétrica. Então, depende sim da natureza do soluto. Então, ó, das afirmações apenas 2 e 3 estão corretas. Item E. 2 e 3 estão corretos. Próxima. Azeite e vinagre
quando se misturados, separam-se logo em duas camadas. Porém, adicionando-se gema de ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão coloidal. Nesse caso, a gema do ovo atua como um agente. Então, vamos pensar um pouco. Ó. Temos aqui o azeite, que ele é líquido. Líquido está junto com o vinagre, que também é líquido. Depois, né, nesse caso aqui, ele diz que coloca ovo e gera a maionese, certo? Nesse caso aqui, a gente sabe que a maionese é uma substância sólida. O ovo também aqui é líquido. É a gema do ovo. Então, nesse caso aqui, ó, por que é que três líquidos, né, estão formando uma substância sólida? Nesse caso, para isso acontecer, né, eu posso dizer então que o meu composto, né, que era líquido aqui, que transformou essa substância em substância sólida, a gente vai chamar ele de emulsificador, certo? Emulsificador. Então, ele gera aí, o ovo, então, nesse caso aí, é um emulsificador. Aqui, ó. O que diferencia uma solução diluída de uma concentrada? Nesse caso, ó, o que diferencia uma solução diluída de uma solução concentrada é a quantidade de soluto em relação ao solvente. Certo? Então, assim, se eu tiver muito soluto, eu vou ter uma solução concentrada. Se eu tiver pouco soluto, eu vou ter uma solução diluída. Sétimo. Qual é o critério utilizado para classificar as dispersões? As dispersões, elas são classificadas, né, pelo tamanho das partículas do disperso. Pelo tamanho da partícula do disperso. Oitava, o leite de magnésio é uma dispersão de hidróxido de magnésio e água. Nessa dispersão, o disperso se apresenta com partículas maiores que 10 elevado a 3 angstrom. Que tipo de dispersão é essa? Então, nesse caso, pessoal, ó, o tamanho das partículas dispersas, né, vai ser caracterizada por uma suspensão, certo? Por uma suspensão. Por que é uma suspensão? Ó? Nesse caso aqui é angstrom, ok? A gente viu que 1 nanômetro ele tem que ser igual a 10 elevado a menos 9 angstrom. Aqui está 3, ou seja, é o maior possível, é bem maior do que o permitido. Logo, ele tem que ser uma suspensão grosseira. Nona, como são classificadas as soluções quanto à natureza das partículas dispersas? Solução molecular ou solução iônica? Certo? Então, ó, nesse caso aí, como são classificadas as soluções quanto à natureza das partículas? Eu posso classificar em solução molecular ou solução iônica. Última questão. Uma solução aquosa salina foi cuidadosamente aquecida de forma que evaporasse parte do solvente. A solução obtida, comparada com a inicial, apresenta-se mais diluída, com maior volume, diluída com menor volume, diluída com igual volume, concentrada com maior volume ou concentrada com menor volume. Ó, uma solução aquosa salina foi cuidadosamente aquecida. Então, tinha uma substância salina que vai ser aqui aquecida. Minha fogueirinha aqui. Pronto. Nesse caso aqui, ó, se ela vai ser aquecida, ela vai evaporar. Ou seja, o solvente vai evaporar. Então, vai diminuir a quantidade de líquido que tem. Então, se diminui a quantidade de líquido,
e a quantidade de soluto permanece a mesma, a solução ela tem que ficar mais concentrada. Tem que ficar mais concentrada. Com maior volume? Não, né? Nesse caso aqui tem que ser com menor volume. Então, resposta correta, item E. Ok, ó. Com isso aí, vocês já são capazes de resolver o simulado online que ficou lá na plataforma. Vocês peguem lá, resolvam, que semana que vem eu coloco aí a resolução comentada das questões, ok? Então, até a próxima.